Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo importante sobre o Flamengo, campeão da Taça Guanabara, e você, torcedor rubro-negro, você tem que comemorar sim. Não deixe os rivais minimizarem essa conquista do Flamengo. Não é sobre a Taça Guanabara, que por sinal é a 25ª na história do Flamengo. Não é sobre a taça, mas como essa taça foi conquistada. E eu vou falar sobre esse assunto porque eu estou vendo muito rival minimizando, debochando dos rubro-negros, comemorando a conquista da Taça Guanabara. Eu vou dar a minha opinião, eu trouxe um post extremamente importante nas outras redes sociais, post esse, inclusive, que viralizou aí, muita gente me procurando para me parabenizar, inclusive pessoas do clube que fazem parte da direção, falando que eu tive coragem em postar isso. Eu não acho que eu tive coragem, não. Eu vou falar o que eu penso sobre essa situação no vídeo de agora, e quem falou o que pensa também foi BAP, presidente do Flamengo, falando sobre a construção do estádio próprio do Flamengo. E ele disse que pode custar mais de 3 bilhões, ou seja, o valor dito pelo ex-presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Na visão dele, não tem como, é inviável. Na ocasião, o Landim falou que o estádio custaria cerca de 1,9 bilhões de reais. A gente vai falar sobre esses assuntos no vídeo de agora. Vamos trazer uma declaração do Felipe Luiz que eu acho extremamente importante. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação, compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas, e assim o canal Vene Casagrande vai crescendo cada vez mais, igual o time do Flamengo com o técnico Felipe Luiz. Se quiser e puder, óbvio, dar aquela moral financeira, tem o Pix na descrição. Tem na descrição também o site da KTO, que é a melhor casa de apostas esportivas do Brasil. Lá você encontra as melhores odds, os melhores mercados, tudo que você precisa. Hoje, por exemplo, tem Botafogo e Vasco, na verdade, Vasco e Botafogo, jogo em São Januário. Para quem disse que o Botafogo estava nem aí pro Carioca, vai com o time titular. Não estava sabendo dessa? Eu botei essa informação lá nas outras redes sociais, no Twitter e no Instagram. Mas lembrando que a KTO é só para maiores de 8 anos, eu peço sempre para vocês jogarem com muita responsabilidade. Antes de falar de Flamengo, a gente precisa falar desse assunto. Que vexame do Gabigol, hein? Eu avisei a vocês, o Gabigol dificilmente vai voltar a ser aquele Gabigol que você, torcedor rubro-negro, que eu vi em 2019 e agradeci por ter visto. Até mesmo em 2020 ele jogou muita bola, mas ele foi mal demais no jogo de ontem contra o América Mineiro. Eu assisti ao jogo, nossa, perdeu um gol absurdamente na cara, dominou mal, o Gabigol tá muito mal. Fabrício Bruno deu declaração lá, chamando a atenção, falando que jogadores de frente perderam oportunidade, e crise no Cruzeiro. E eu falo do Cruzeiro que, para mim, o Cruzeiro tem potencial para ser rival direto do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Mas vamos falar de Flamengo agora, porque é o seguinte, galera, o Flamengo ontem, você já sabe, amassou o Maricá, fez parecer fácil, foi um baile. Por falar em baile, estamos já em semana de carnaval, inclusive está tendo uma espécie de bloquinho aqui na esquina. Eu particularmente amo o climinha de carnaval, eu gosto, não curto os blocos pela manhã, gosto de assistir aos desfiles. Inclusive vou ao sambódromo, vou cedo, vou embora cedo. Essa é a minha condição, mas eu gosto, não entendo, acho tudo lindo, maravilhoso. Mas enfim, galera, falar em carnaval, o Flamengo ontem deu um baile para cima do Maricá, um baile mesmo, foi lindo, foi gostoso de assistir o Flamengo. Na verdade, tem sido gostoso assistir o Flamengo. E dessa forma, eu vou entrar num assunto que eu estou vendo muita gente, inclusive nas ruas, não é só em rede social não, minimizando o fato do torcedor do Flamengo ter comemorado o título da Taça Guanabara. Antes de mais nada, quando o Fernando Diniz ganhou 2 anos atrás, todo mundo, primeiro título do Diniz, é o cara que vai revolucionar a tática do futebol brasileiro, todo mundo comemorando, poxa, tem que comemorar. Aí quando o Flamengo ganha, não vale de nada. Mas se o Flamengo tivesse perdido, todo mundo estaria zoando. Isso é muito engraçado, né? 2 pesos, 2 medidas, pessoal. Eu acho que tem que comemorar. É óbvio que ganhar a Taça Guanabara não significa que o time vai se sair muito bem durante a temporada. Tal como a Supercopa do Brasil, não vale de nada. O Flamengo ganha no Botafogo, amassando o rival Botafogo, que foi campeão da Libertadores ano passado e campeão brasileiro, não vale de nada. Engraçado, parece que só não vale de nada quando é o Flamengo que ganha. Quando o outro ganha, aí vale.
Ah, mas o Carioca não vale de nada. Sabe por quê? Para os rivais aqui do Rio não valem de nada? Porque o Fluminense fez uma Taça Guanabara horrível, vai se classificar aí por milagre. O Vasco e o Botafogo fizeram uma Taça Guanabara horrível, inclusive podem nem se classificar para a Taça Rio. E a culpa é do Flamengo? O Flamengo está sabendo utilizar muito bem o Campeonato Carioca como se fosse uma pré-temporada. E eu vou ler exatamente o que eu postei nas minhas outras redes sociais, que eu falei na minha introdução, que viralizou em vários grupos de Flamengo, inclusive membros da diretoria vindo me elogiar por conta do post. Eu postei o seguinte: o torcedor do Flamengo não está comemorando somente a Taça Guanabara. Esse troféu é a cereja do bolo. O torcedor comemora o estilo de jogo ofensivo apresentado com a cara do Flamengo. O torcedor comemora o fato de o time jogar a ponto de parecer fácil bater os adversários. O torcedor comemora a forma como o Danilo chegou ao clube. O torcedor comemora um Pulgar evoluindo cada vez mais e saindo de campo sem levar amarelo novamente. O torcedor comemora o fato de perder o Cebolinha durante o jogo e ver o Luiz Araújo entrar comendo a bola, pedindo passagem. O torcedor comemora um Varela com a confiança de volta, jogando na sua posição na lateral direita. O torcedor comemora por ter a oportunidade de ver a melhor versão de Gerson na carreira. O torcedor comemora o fato de o jogo estar 5-0 e ver o seu treinador, Felipe Luiz, lamentar um gol perdido que poderia ter sido o sexto. O torcedor comemora a fome de vencer nos jogadores. O torcedor comemora o fato de Rossi chegar a 16 jogos no Campeonato Carioca sem sofrer gol. O torcedor ele comemora muita coisa. Não é a Taça Guanabara. O torcedor comemora o fato de estar vivendo um casamento com o time. O torcedor comemora o fato de ver o Flamengo no caminho certo novamente. O torcedor comemora o fato de ver em campo jogadores representando de fato a camisa. O torcedor comemora um Arrascaeta sendo reserva e não reclamar. O torcedor comemora ver um treinador, Felipe Luiz, que fala que não vai ganhar sempre, mas prefere perder jogando da forma que vem jogando, sem ser covarde. O torcedor comemora um José Boto e um Felipe Luiz falando a mesma língua, em sintonia. Ou seja, você, torcedor rubro-negro, você tem muitos motivos para comemorar. Não deixe o rival minimizar essa conquista. O Flamengo está no caminho certo. Vai ganhar tudo? Ninguém sabe. Mas bater o Flamengo hoje é muito difícil. Os adversários voltaram a ter medo do Flamengo. Engraçado, né? O Maricá não pisou na área do goleiro Rossi. Aí fiz uma busca rápida aqui. O Maricá venceu o Botafogo por 2-1. Maricá empatou 1-1 com o Fluminense. Perdeu para o Vasco da Gama de 1-0. Ah, mas provavelmente vão utilizar do argumento: esses times não estavam com time profissional. E daí? É o Maricá fazendo a estreia no Campeonato Carioca. Não é fácil bater o Maricá, não. O Maricá foi líder durante algumas rodadas. É porque o Flamengo fez parecer fácil. Na verdade, vem fazendo parecer fácil. Porque a forma como ganhou o Vasco foi um absurdo. A forma como ganhou o Botafogo foi um absurdo nos dois jogos, jogando muito bem. Jogou mal contra o Fluminense e mesmo assim foi o time que quase saiu de campo com a vitória. Que ironia, né? Então, torcedor rubro-negro, não deixe os rivais minimizar essa conquista. Sabe por quê? Tem muita gente com medo. É com medo. Porque é para ter medo, sim. A forma como o Flamengo vem jogando é para ter medo, sim. O Flamengo hoje tem o melhor futebol no país, sem sombra de dúvidas. O Corinthians pegou um adversário, e eu estava ouvindo o grande Mauro Betting, que para mim é um dos principais jornalistas do país, ele falando: cara, o adversário que o Corinthians pegou nessa pré-Libertadores é um dos piores que eu já vi na Libertadores. E jogou mal pra caramba. Era um time, eu vi o jogo, na boa, o Maricá bate de frente com o time lá da Venezuela. Então, torcedor rubro-negro, não deixe minimizarem não, tá bom? Flamengo ainda vai brigar por muita coisa na temporada 2025 e é por isso que eles estão com medo. Mudando de assunto, vamos falar aqui do estádio, porque o BAP ontem, após a conquista da Taça Guanabara, em entrevistas a jornalistas lá no gramado Maracanã, ele falou sobre o estádio próprio. E o BAP, presidente do Flamengo, revelou que o novo estádio do clube deve custar bem mais caro do que era previsto inicialmente.
Em entrevista no Maracanã após a conquista da Taça Guanabara, BAP afirmou que o valor de 1,9 bilhão divulgado em novembro está ultrapassado e a construção do estádio deve chegar a pelo menos 3 bilhões de reais. Abre aspas para a BAP. Nós contratamos a Arena para fazer um primeiro estudo. Eles disseram que fazer uma avaliação preliminar. Nós estamos contratando eles para aprofundar a parte de qualidade de solo e a parte viária do entorno do estádio. O que eu posso dizer agora é que não tenho a menor dúvida de que o número de 1,9 bilhão não é verdadeiro e que esse número a ser confirmado é perto de 3 bilhões de reais ou mais. Então, o que nós vamos fazer é esperar que esses estudos sejam completados e provavelmente em uns 60 dias a gente vai ter uma posição mais abalizada para dividir com vocês. Gente, isso é muito sério, tá? Eu acho até mesmo que eu não vou tentar contato com o Landim, porque ele nunca me respondeu, não vai ser agora que ele vai responder. Mas o Landim, ele deveria sim vir a público para falar sobre isso. Porque ele falou de um valor e esse valor, segundo o novo presidente do Flamengo, não procede. É bem mais. 3 bilhões de reais. E aí eu falo para vocês, como construir um estádio de 3 bilhões sem afetar na construção do elenco também, na montagem do elenco? Eu tenho a resposta. Eu sei que você também tem a resposta. Mas eles não eram a favor disso. Dito isso, galera, um bom fim de domingo para vocês. Eu agora vou sentar no meu sofá, pegar pipoquinha. Mentira, eu não como pipoca, vou ser bem sincero. Vou pegar alguma coisa para comer, alguma fruta, e vou assistir Botafogo e Vasco e também Madureira jogando contra o Nova Iguaçu. Eu, particularmente, quero caos. Vou torcer para o Madureira, sim, tá? Para o Madureira se classificar. Botafogo e Vasco poderiam empatar. E eu acho que vai ser empate, eu falei lá no SBT sexta-feira. 1-1. Eu acho que Vasco e Botafogo vai ser 1-1. E vocês, o que vocês acham? Tamo junto, forte abraço. Fui!